dá glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você preste atenção aqui. O chefe da sinagoga ficou indignado, porque Jesus estava curando no sábado. E ele disse isso à multidão. E disse: 6 dias a que deve trabalhar, e vem esse dia para ser curada. Ele se dignou daquela mulher que foi lá na sinagoga, como se ela estivesse indo ali para ser curada. Fica na manjedoura no sábado seu boi, seu jumento, para levá-lo a beber? Porque o motivo devia livrar deste cativeiro a quem Satanás trazia preso há 18 anos. Quero que você preste atenção aqui, que aquela é chamada filha de Abraão. Ela era do povo de Deus, ela era do povo de Israel, mas estava passando por uma opressão. Vocês vão entender mais pra frente que o Senhor está querendo trazer esta noite aqui. Nós vemos que ela era filha de Deus, mas não foi livre de passar por uma opressão. Os fariseus, os sacerdotes, os chefes da sinagoga, os religiosos daquela época, porque tinha que ser o cordeiro perfeito, santo, imaculado, sem mancha, sacrifício perfeito para a nossa salvação, para que nossos pecados fossem perdoados, purificados e nós fôssemos resgatados pelo Senhor, remidos. Muitas pessoas, por falta de conhecimento, dizem: Jesus estava quebrando o sábado, o mandamento da lei de Deus. Falam dessa forma. E sabe o que eu quero dizer a você? Lucas escreveu este livro para os romanos. Cada evangelho foi escrito por um apóstolo ou discípulo de Cristo. E cada um tinha um propósito e um intuito nisso. Mateus escreveu para os judeus, Marcos escreveu para os gregos e Lucas escreveu para os romanos. Mas todos aqueles daquela época conheciam a cultura e conheciam a lei e conheciam a história do povo de Israel. No tempo do exílio da Babilônia, o povo pecou muito contra Deus, com o braço de ferro, que destruiu o templo e destruiu a cidade. E o povo, depois de ter passado aquele tempo no exílio, por medo, por temor, quando voltaram para Jerusalém, diz a palavra que foi criado o grupo dos fariseus para preservar a lei. Ezequiel estava profetizando, mostrando ao povo que eles estavam pecando contra o sábado do Senhor. Se você ler em Ezequiel 22:8, despejaste as minhas coisas santas e os meus sábados profanados. Ezequiel 22:26 diz: os meus sábados esconde os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. E então os fariseus, com medo do povo, eles acharam que eles podiam ser um Deus a ponto de criar leis sobre a lei de Deus. Presta bem atenção nisso. Tem muita gente que não sabe que os fariseus criaram leis sobre a lei de Deus. Eu não posso criar uma lei e colocar acima da lei de Deus usando o mandamento de Deus. E se acrescentar ou tirar a palavra, e será condenado, será cobrado por Deus. Os fariseus criaram regras para pesar o sábado, tornaram o sábado um fardo para o povo, nem eles davam conta. E por isso, para eles, curar uma mulher libertada de um espírito de enfermidade era trabalho, era pecado. Eles proibiam até cuspir na terra. Isso não era mandamento de Deus. Cuspir na terra porque dizia que fazia lodo, barro para construir alguma coisa. Por que vocês acham que quando Jesus viu o cego de nascença, ele foi lá no sábado? No sábado ele cuspiu na terra, fez lodo e pôs os olhos do cego. Ele não precisava fazer isso. Era só tocar e ele era curado. Era uma palavra de Jesus. Aquele homem era curado. Mas o Senhor Jesus estava afrontando, confrontando
Então Jesus foi confrontando preceitos de homens, mas ele nunca deixou de guardar nenhum mandamento do Pai. Glória a Deus. Porque senão Jesus seria mentiroso, porque ele diz: eu guardei os mandamentos. Então, Jesus diz: bem-aventurado aquele que não vem em tropeço. Então você fala com Jesus: transgrediu a lei de Deus, eu estou pondo tropeço nele. Aleluia. Isso é forte, irmãos. Eu já vi pessoas dizer: ah, Jesus transgrediu o mandamento de Deus. Peraí, então ele é antigo? Porque você está dizendo que Jesus transgrediu a lei de Deus e ele disse que guardou? Como assim? Está dizendo que na Bíblia está isso? Não, isso aí era a hipocrisia dos religiosos dos fariseus da época. Há mais de 39 leis sobre este mandamento que foi colocado, preceitos de homens, por isso dizia a palavra: me honro os lábios, em vão me adoro. E seguem e criam preceitos de homens, preceitos que não foram enviados por Deus. Por isso Jesus era condenado, e João dizia que o povo condenava Jesus por violar o sábado, mas não o sábado de Deus, o sábado dos judeus. O sábado dos homens, a lei criada pelos homens. E Jesus estava sendo acusado. E aquele povo era hipócrita, era religioso. Aleluia. E nós devemos tomar muito cuidado ao jogar, mas não julgueis para não ser julgado, porque a medida que você medir, você será medido. Essa palavra é muito forte, irmãos. Aí você pode dizer: mas está na Bíblia, julgar é segundo o reto e juízo de Deus. Julgar é segundo o reto e juízo de Deus, não é julgar a pessoa, você julgar uma situação de acordo com a palavra de Deus. Você deve buscar meditar na palavra e pedir ajuda do Espírito Santo para você interpretar a palavra. Porque a palavra de Deus se discerne só espiritualmente. Glória a Deus. E o povo está julgando Jesus aqui. Para eles, que eles davam água mais importante do que o animal. Glória a Deus. E então diz a palavra que o povo se envergonhou. Vamos deixar por aqui essa palavra e vamos lá para Lucas 8. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome. Lucas 8 diz, no versículo 26 e diante, irmãos, nós lemos que tinha um homem de Gadara. Gadara não era um povo de Deus, era um povo gentil. Era uma cidade formada por pessoas gentias que não conheciam Deus, nem a lei de Deus, não tinham temor a Deus, nem respeito algum, e nem conheciam a Jesus. E sabe o que é lindo de ver? É que Jesus, Ele é maravilhoso. Até aqueles que não buscam Ele, o Senhor, Ele vai atrás. O seu corpo e seu espírito estavam nas mãos dos demônios, na mão de Satanás. Aquela mulher, apenas a sua carne estava sendo oprimida. Glória a Deus. Seu espírito não. Mas aqui, este homem não tinha como se ajudar. Não tinha ninguém para socorrer ele. Aleluia. Diante daquela sociedade, ele era um louco. Prendiam ele, mas ele conseguia se soltar de correntes, de cadeias, e ele fugia para os sepulcros. Aleluia. Ele habitava nos sepulcros, porque sepulcro nos lembra de morte. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para a vida, em vida com abundância. E nós vemos aqui que quando ele se despedaçava os grilhões das cadeias, que o povo prendia ele naquela cidade, o demônio conduzia ele para o deserto. Quando nós, filhos de Deus, somos conduzidos para o deserto, é para Deus nos transformar, nos moldar, nos fazer crescer no deserto. Tem um propósito, e esse propósito é para a glorificação de Deus. Não é para nosso bem. Mas quando o demônio leva a pessoa para o deserto, é para quê? Para sofrer. É para destruir, é para matar. Glória a Deus. Porque o inimigo não sabe fazer outra coisa a não ser isso. E nós vemos aqui que Jesus chega naquela cidade. E eu quero que você preste bem atenção aqui, ó, no versículo 28, que diz que ele foi até Jesus. Os demônios já sabiam, Jesus chegou na cidade. A presença do Filho do Deus Altíssimo chegou aqui. Mas não tem jeito para ficar sem nome mais. Alguma coisa vai acontecer. A libertação está chegando, porque onde Jesus chega tem libertação, tem milagre, tem cura, tem transformação.
demônio, depois que ele tentou expulsar. E aí aquele demônio diz, legião. Para os romanos, ao ler isso aqui, legião para os romanos era o nome dado a uma unidade do exército dos romanos, formados por 6.000 homens. A legião para eles era 6.000 homens. Imagina o sofrimento desse homem. Nós não sabemos, a Bíblia não nos registra o que este homem fez para chegar nessa situação. Aleluia. Mas certamente ele deu lugar a esses demônios. Glória a Deus. Aleluia. Nada acontece por acaso. Aleluia. Nada na nossa vida de ruim vem sem propósito ou sem ter uma consequência de uma escolha má que às vezes fazemos. Eu quero continuar aqui. Então Jesus manda que aqueles demônios saiam daquele homem. Só que eles rogaram, porque eles não queriam ser lançados no abismo, mas eles queriam ser lançados numa vara de porcos que havia ali. Havia criadores de porcos naquele lugar. Aleluia. E tem uma coisa que eu quero que você preste atenção. E se você quiser abrir essa Bíblia na passagem que eu vou falar, você pode abrir também. Quando eu li pela primeira vez essa parte, eu falei, Senhor, Jesus mandou o demônio dos porcos, os porcos caíram tudo lá cima do precipício, aqueles criadores dos porcos, pensei, deve ficar muito triste. Aqueles porcos, se foram alimentação, será que não era a alimentação daquele povo? Eu falei, meu Deus, jogou toda a alimentação do povo fora. Eu pensei nisso, porque Jesus tem uma parte, lá no versículo do capítulo 6 de João, versículo 12, fala que na multiplicação dos pães e do peixe, Jesus, depois que todo mundo se alimentou, falou aos discípulos, recolhe tudo para que nada se perca. Então Deus não queria desperdiçar alimentação nenhuma, mesmo ele sendo o dom da multiplicação, era capaz de fazer alimento para você, tinha poder para tudo. Glória a Deus. E naquele momento eu falei, Senhor, por que o Senhor permitiu infinitamente? Então só que o Senhor me lembrou e o Senhor, semana passada, me trouxe isso ao meu espírito. Porque o Espírito Santo comunica com o nosso espírito. Aleluia. E aí o Senhor me lembrou de algo. Sabe o que é porco aqui? Aleluia. Porco aqui é um alimento imundo, um animal imundo. Aleluia. Se você abrir Gênesis 7, pode abrir na sua Bíblia, Gênesis 7, versículo 2. É a arca de Noé, a história registrada. E diz no versículo 2 assim: estava dizendo Deus para Noé: de todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e a sua fêmea, mas dos animais imundos, um par, o macho e a sua fêmea. Então, aqui está dizendo que Deus mandou levar 7 casais de animais limpos, e eu fiquei pensando, por que será? Aleluia. Tem pessoas que acham que é só 2 casais, é um casal de cada animal, 2, o macho e a fêmea, que aparece nos desenhos, nos filmes. E então, nós vemos aqui, antes de Deus dar a lei genética do deserto para o povo, quando era liderado por Moisés, que havia animal limpo e animal imundo. 7 pares de animais limpos porque serviam para alimentação. Aleluia. E o casal de animal imundo, eles eram lixeiros da natureza. Se você jogar lá no Google, perguntar animais lixeiros da natureza, da terra, do ar e do mar, você vai encontrar. E porco é um deles. E Levítico, nós vemos lá em Levítico, dizendo, glória a Deus, 11:7, que o porco era proibido. Então era impuro, o povo de Israel não comia. Aleluia. Aquilo ali não era alimentação, então Jesus não se importou. Era impuro. E sabe que uma palavra forte que agora eu quero que você preste bem atenção que Deus meditou em mim. Filha, aonde há impureza, Deus permite demônio entrar. Glória a Deus. Aleluia. Entendendo? Aleluia. Aonde há impureza, Deus permite o inimigo entrar. Aleluia. O inimigo ter brecha. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos que vigiar muito. Porque o inimigo ele ataca a nossa mente. A nossa batalha é aqui. E Aleluia. ele ataca a nossa mente. Aleluia. Ele começa com coisas pequenas.
idolatria, adultério, fornicação, prostituição, pensamentos imorais. Glória a Deus. E o inimigo lança. Ele está ao redor procurando a quem ele pode tragar. E se você dá lugar